Bom dia, gente. Quer dizer, bom dia para mim, que estou gravando de manhã, para vocês, provavelmente, boa tarde. Está acabando o semestre, só temos mais 2 aulas de conteúdo mesmo, e coisa para vocês fazerem. A de hoje e a de quinta. Como eu imagino que muitos estão aí envolvidos com TCC, com um monte de trabalho, prova, vou dar uma aliviada. Eu vou fazer 2 aulas assíncronas essa semana, 2 aulas bem curtinhas, são temas bem simples, e depois o último trabalho para vocês. E é isso, né? A gente se vê semana que vem para uma aula de encerramento, bem rapidinha também, para também poupá-los, né, de mais tempo e deixar vocês focar nas outras questões que devem estar mais urgentes, né? Essa disciplina aqui, como ela é bem espalhada, tem trabalhinho ao longo de todo o semestre, acredito que a maioria já está tranquila na disciplina, e quem não está tranquilo, enfim, ainda dá tempo de recuperar. Então vamos lá, gente. Aqui o tema de hoje é sobre atas do Copom, mais especificamente é sobre este trabalho aqui, que é da sociologia. Ele não é um trabalho da economia, tanto que ele está publicado na revista de Sociologia Política, de uma pesquisadora, Andréa Ribeiro. Ela tem graduação, mestrado, doutorado mesclado entre história e sociologia. E esse texto dela, o objetivo é fazer uma análise textual das atas do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, essa análise textual, óbvio, ela não sai contando palavras na mão, ela usa um software que constrói nuvens de palavras, tipo aquelas que aparecem lá no encontro da Fátima Bernardes, coisas assim, e também alguns gráficos que ligam termos, né, palavras que aparecem com frequência uma ao lado da outra. Então, é um texto que usa esse software, e isso eu acho interessante, que vocês tenham contato com esse tipo de pesquisa, para saber que existe, para ver que é possível fazer análise de textos, trazendo para um universo que se aproxima do que nós, na economia, costumamos fazer, que é análises mais quantitativas e coisas do tipo. Embora a análise dela continua sendo qualitativa, que é, enfim, a nuvem de palavra, é gráfico de ligação entre termos, não é uma econometria propriamente dita, mas para mostrar que o conhecimento em programação e em softwares, ele é muito útil até para quem pesquisa, né, e trabalha textualmente, como é o caso mais do pessoal da história e da sociologia do que nós aqui na economia. Além disso, é um texto, esse artigo, ele é muito bom, ele é muito bem escrito, e conforme ela vai descrevendo as nuvens de palavras do período analisado, né, que é 2003, 2014, ela vai trazendo também a história, um pouco da política monetária e da economia para o período. Esse período, ele obviamente, né, ele pega Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, esses 3 governos, que foi o foco de análise de quase tudo que a gente viu aqui na disciplina, sempre pegando esse período. Até quando a gente analisou para a política não, né, o cenário externo, né, crise do subprime e tudo mais, foi nesse período aqui que a gente analisou. Então, mais um texto sobre esse período, e ela traz esses resumos, essas recapitulações do que aconteceu. Então, é bem, para quem gosta de história econômica recente, é mais um bom texto, um excelente texto para se ler, e ter mais uma revisão aí para vocês saírem da disciplina sabendo de cor e salteado tudo que envolveu esse período. Então, fica a dica, é um texto muito, muito prazeroso de se ler. Então, só para mostrar brevemente de onde saem aí as atas do Copom, então é bem facinho de pegar. O site do Banco Central vai em política monetária, atos do Copom, pronto, já vai cair na ata mais recente, já abre nessa tela. A mais recente, neste momento, já tem um tempo, né, da reunião, foi a de 7 a 8 de dezembro. Então, muito em breve vamos ter uma nova reunião do Copom, né, mas essa é a mais atual. A ata já está aqui em tela, não precisa nem abrir o PDF, ela já está em tela, mas se clicar em download, você vai ter o PDF aí no seu computador, e aqui do lado tem últimas edições. Se rolar um pouquinho, vai ter um botãozinho ali no qual você pode acessar todos, né? Todo o histórico das atas do Copom. Bom, para quem nunca abriu, para quem nunca viu uma ata do Copom, né, sugiro fazer esse exercício de baixar pelo menos a ata mais recente e ler, que é muito curto, é bem simplesinho.
E é fundamental, né? É a ata que guia uma das principais políticas econômicas do país. Então, é fundamental estar sempre olhando para essa ata e lendo ela. É uma coisa muito básica, muito simples, ocupa pouco tempo, são 8 reuniões por ano, então 8 vezes no ano que você vai ler um arquivo que na prática tem 3 páginas, 2 páginas e meia. Então não dá trabalho nenhum e te mantém atualizado, sabendo aí o que o Banco Central está fazendo, está pensando. Então essa é a ata da última reunião. O PDF em si tem 5 páginas, mas texto mesmo é 2,5, que já tem essa capa. O resto da ata eu vejo depois, só para dar uma recapitulada aqui, é para a gente lembrar mais da estrutura. Eu não lembro se eu, no início da disciplina, eu recapitulei isso com vocês ou não. Em todo caso, trago aqui de novo, né? Quem define o quê? Aqui no Brasil, só para a gente se lembrar, né? A meta de inflação, o valor dela vem do Conselho Monetário Nacional, é ele que impõe ou repassa isso para o Banco Central do Brasil. Nos últimos anos, a meta de inflação ela vem caindo. Ela ficou por muitos anos em 4,5%. Durante esse período que ela está analisando no texto, 2003, 2014, durante quase todo esse período, a meta de inflação, o centro da meta foi 4,5%. E 4,5% ou 4%, agora me falhou a memória. E foi ao redor desse valor, né? E sempre com 2 pontos para cima, 2 para baixo, era 4,5%. Porque daí o topo da meta era 6,5% e o piso 2,5%. Né? Aqui no Brasil a gente trabalha com um sistema de metas de inflação que tem o centro da meta, mas tem as bandas, né? A banda superior e a inferior tem um intervalo de tolerância, né? O teto da meta e o piso da meta. Se atinge o teto ou o piso, né? Se fica dentro do intervalo, não se considera que o Banco Central errou a meta de inflação. Então, tem a meta central, mas se ficar entre a meta e o teto, ou entre a meta e o piso, está tudo bem. Então, tem esse intervalo de tolerância. Caso o Banco Central erre a meta de inflação, ele não atinge, é considerado que ele errou, que ele não cumpriu a sua meta de inflação se a inflação ficar acima ou abaixo, né, desses limites superior e inferior. Em anos recentes, o centro da meta vem descendo, ele já está em 3%, a projeção para daqui 3 anos, né, para que fique em 3%, e também o intervalo de tolerância foi estreitado. Ele era 2 para cima, 2 para baixo, que criava um intervalo de 4%. Então, o centro da meta, né, o intervalo total dava 4%. O centro da meta, 2 para cima, 2 para baixo. Ele foi encurtado em 2016 ou 2017, ele foi estreitado para 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, a banda total, né, que dá uma folga para o Banco Central, é um intervalo de 3%, antes era de 4%. Então, desde 2016, 2017, está, entre aspas, mais difícil para o Banco Central atingir a meta de inflação, porque o intervalo está mais estreito, né? Mas a exigência é um pouquinho maior. Né? É mais fácil, digamos, errar agora, como o intervalo diminuiu. Então, a gente tem recentemente o Conselho Monetário Nacional, nos últimos 5, 6 anos, ele teve essa modificação. Faltou, até tenho o gráfico, faltou colocar aqui em tela para vocês, mas durante o período analisado, se colocar um gráfico, né, meta de inflação, centro da meta, piso e teto, fica sempre nesse intervalo, né, entre 6,5 e 2,5, e recentemente ele apertou, né, o intervalo e vem caindo. Então, o Banco Central não, o Conselho Monetário Nacional, nos últimos 5, 6 anos, ele vem impondo ao Banco Central uma meta de inflação mais restrita, nos dois sentidos. O centro da meta vem caindo, então vem ficando mais difícil para o Banco Central cumprir isso, porque a meta de inflação é uma inflação cada vez mais baixa, e o intervalo foi espremido, né? Era um intervalo que dava uma folga de 4%, agora é uma folga de apenas 3%. Então, isso é um movimento que não foi o Banco Central quem fez, porque quem passa isso ao Banco Central é o Conselho Monetário. Então, esses parâmetros do nosso sistema de metas de inflação vêm do Conselho Monetário. Então, é ele quem impõe ao Banco Central esse aperto, né, monetário, e depois o Banco Central tem que, de fato, fazer, se quiser cumprir o seu papel. Né? Então, não é exatamente o Banco Central que vai ter uma política mais
apertado ou não. Lógico, no fim das contas, quem mexe na Selic é o Banco Central, né? Mas a ordem vem de cima. O Conselho Monetário é composto atualmente pelo ministro da Economia, presidente do Banco Central, secretário especial de Fazenda. Não foi sempre assim, porque não foi sempre que existiu o Ministério da Economia. É algo do governo atual. Antes existia o ministro da Fazenda, e daí ele incorporava menos coisas dentro, né? Era um ministério um pouco menor. E daí o Conselho Monetário era o ministro da Fazenda, o do Planejamento, e o presidente do Banco Central. Como não existe mais Ministério do Planejamento, se trocou ele pelo secretário especial da Fazenda. Então, esse é o objetivo final da nossa política monetária, que é alcançar a inflação. A meta operacional, que é diferente, é a taxa Selic. Eu vou ser só chatinho com uma coisa, porque eu vejo muito escrito em muitos lugares, até por pessoas que estudam política monetária, de usar o termo de que a taxa Selic é um instrumento de política monetária. A Selic não é um instrumento de política monetária, tem que fazer essa diferenciação. A Selic é uma meta operacional, tem diferença. Então, os instrumentos é o quê? Fazer operação de mercado aberto, o compulsório, e o redesconto, ou o termo mais amplo, seriam as standing facilities, que daí dentro tem o redesconto, mas também tem a remuneração das reservas voluntárias, que é algo que está sendo implementado no Brasil ainda, já é autorizado por lei, o Banco Central já está começando a fazer, mas ainda não está totalmente implementado, o Banco Central ainda está testando o sistema, os agentes ainda estão se acostumando, mas em breve, acredito que ainda ao longo desse ano, deva começar a ter um uso maior da remuneração das reservas. Então, isso são instrumentos. Selic não é instrumento de política monetária, é meta operacional. Porque a Selic não é um instrumento do Banco Central, a Selic é uma taxa de juros que acontece no mercado interbancário. É a taxa média de juros que está sendo cobrada para os bancos emprestarem reservas um para o outro em overnight, ou seja, de um dia para o outro, usando títulos públicos como garantia. Por estar usando títulos públicos como garantia, corre dentro do sistema Selic, porque é esse sistema eletrônico do Banco Central que registra tudo que envolve compra, venda ou uso de títulos públicos como garantia. Então, Selic não é instrumento. Mas vocês vão ver gente escrevendo artigo, falando na TV como se Selic fosse instrumento. É só uma questão de classificação, lógico. Mas, como eu estou dando uma aula que é tópicos especiais em economia monetária, eu quis dar chamar a atenção para isso, né? Selic não é instrumento, Selic é meta operacional. Meta operacional é a meta mais imediata que um banco central consegue ter para atingir seus objetivos lá adiante. Porque a Selic o Banco Central consegue controlar, ele consegue botar onde ele quer, usando os instrumentos. A Selic não é um instrumento. Para daí atingir o objetivo final, que o Banco Central não consegue controlar, mas ele influencia, que é a inflação. Então, um esqueminha que eu acho que eu já mostrei para vocês. Então, vem do Conselho Monetário a meta de inflação e o intervalo para ela, alimenta o Banco Central com isso, e daí temos a reunião do Copom. A reunião do Copom é uma reunião que dura 2 dias, né? Tá aqui Copom, ela é uma reunião que dura 2 dias. No primeiro dia se reúnem, aqui eu coloquei de PEC, mas isso até está errado, e faz tempo que eu não atualizo esse slide. Não é que está errado, está incompleto só. Porque não é só o Departamento de Pesquisa Econômica que vai apresentar estimativas e análises lá no Copom. São vários departamentos. Então, aqui, se a gente for olhar, está pequeno. Eu sei, deveria ter dado um zoom. Mas essa é a segunda página da ata do Copom. Então, aqui, horário de início e término. A primeira reunião, o primeiro dia, né, de encontros foi no dia 7 de dezembro. Teve aí um encontro de manhã, que foi até o comecinho da tarde, e outro do meio para o final da tarde. No dia 8 foi uma reunião, só pegou a tarde. Essa reunião do primeiro dia, né, aliás, o primeiro dia da reunião, se reúnem os membros do Copom, que é o quê? O presidente do Banco Central e todos os diretores, toda a diretoria do Banco Central. Mas também no primeiro dia, vão pessoas de departamentos. A estrutura, o organograma, digamos assim, do Banco Central é o presidente, diretorias, e dentro das diretorias tem os departamentos. Então, o departamento é o que está abaixo das diretorias. Então, por exemplo, foi chefes de departamentos, não de todos os departamentos.
só aqueles responsáveis por apresentações técnicas. Então, aquele de PEC que eu coloquei, ele está aqui, ó, o Departamento de Estudos e Pesquisas. É esse o de PEC. Mas também foi apresentar lá o Departamento de Reservas Internacionais, o de Operações de Mercado Aberto, que é o DEMAB, Departamento de Assuntos Internacionais, Departamento Econômico, de Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos. Então, todos esses departamentos apresentaram dados no primeiro dia da reunião. Então, fechando, recapitulando. Primeiro dia da reunião do Copom é um dia de análise de conjuntura, de apresentar dados estimativos no quais esses departamentos vão e apresentam, né, os resultados do que os seus departamentos produziram de estatísticas, de dados, de análises, de modelos para os diretores. Então, primeiro dia, análise de conjuntura, troca de ideias e tudo mais. O segundo dia é uma reunião a portas fechadas e só vão os membros do Copom. De vez em quando tem uma outra exceção, que eu, sinceramente, não entendo o critério da exceção, porque sempre é uma pessoa que às vezes parece até meio aleatório. Por exemplo, nessa reunião aqui, nessa ata, quem foi, além dos membros do Copom, teve também presente dia 8, este André Minella, que é do Departamento de Estudos e Pesquisas. Teve uma outra ata que foi a diretoria e mais uma pessoa que foi o chefe do gabinete de alguém aqui. Então, às vezes tem uma pessoa aleatória que, em tese, até nem era para estar na reunião, né, no dia 8, porque dia 7 é uma reunião um tanto aberta, são os membros do Copom e esses que vão apresentar. Dia 8 era para ser só os membros do Copom, mas de vez em quando aparece uma pessoa aleatória, não se explica por quê, mas pelo menos diz quem foi. Então aparece aqui, né, também presente no segundo dia da reunião. Então, no segundo dia da reunião é quando tem a votação do Copom mesmo. Os membros, né, do Copom, que é o presidente de todos os diretores do Banco Central, discutem, com base no que foi dito no primeiro dia, que eles acham que deve ser feito da política monetária. E daí eles votam para onde vai a taxa Selic. Se vai subir, se vai descer, se vai manter, se sobe em quantos por cento, se desce em quantos por cento. E também, recentemente, o Banco Central criou o costume de fazer o forward guidance, que é dizer o que ele pretende fazer na próxima reunião. Então, ele dá uma dica do que ele vai fazer. Então, a estrutura é essa. Vem no Conselho Monetário Nacional, o Copom se reúne a cada 45 dias, aliás, acho que até um pouco mais. Daí o DEMAB depois, que é quem usa os instrumentos de política monetária mesmo. É este o departamento que mexe, né, os botõezinhos da política monetária para impactar o sistema financeiro. Daí conectem mentalmente essa figura com a figurinha que a gente viu lá no início do curso, do Ricardo Barbosa, dos canais de transmissão da política monetária. Né? Dá para colar uma figura na outra. Essa é a estrutura da nossa política monetária. Então, voltando aqui só rapidinho para a ata do Copom. Então, a terceira página, que é a primeira de texto, eles descrevem conjuntura econômica, cenário internacional, cenário externo. Estava começando a aparecer a Ômicron, né, nessa época. Eles analisam a inflação, como é que está evoluindo no Brasil e alguns componentes. Na outra página, discussão sobre política monetária, o que eles acham que tem que fazer, riscos de onde vem. Eles também apresentam aqui alguns riscos de questões fiscais. Então, há uma certa interpretação do Banco Central de que déficit e gastos excessivos do governo vão dar algum problema, né, para eles conseguirem atingir a sua meta. E, enfim, a decisão de política monetária, o que eles vão fazer. Está aqui, ó, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude, que foi aqui, nesse caso, subir a taxa em 1,5%, foi parar em 9,25%. Então, a ata mesmo é isso aqui, gente. Ela é minúscula. É um textinho curto, rapidinho. Você lê, acho que não dá nem 20 minutos lendo. E é de vez em quando no ano. Então, é um documento que eu acho importantíssimo que economistas leem. Vamos, então, para o artigo da Andréia. O que ela fez? Ela pegou essa parte textual das atas do Copom, todas elas, no período ali 2003, 2014, transfere, obviamente, isso para algum texto sem formatação, deve jogar, sei lá, num bloco de notas ou algo assim, e então joga no software para ele fazer nuvens de palavras
e associação entre palavras. Então, aqui, me sentindo a Fátima Bernardes, obviamente, isso aqui deveria ser surpresa nenhuma, que a principal palavra é a inflação, porque essa é a preocupação do Banco Central, é o que ele faz, né? Então, a inflação vai estar muito grande, e quanto maior a palavra ou a expressão, mais ela foi utilizada, né? Então, risco, mas também expansão de demanda, incerteza, pressões inflacionárias, crescimento de renda, convergência da trajetória de inflação, ou seja, está indo para o centro da meta, ambiente macroeconômico favorável. Então, tem vários termos que apareceram ao longo do período 2003-2014, e aqui a associação, né, de palavras que se chama gráfico de similitude. Então, as palavras, quando elas aparecem próximas uma da outra, elas têm risquinhos que as conectam, e quanto mais grosso o risquinho, mais próximos e mais vezes elas aparecem uma junto com a outra, e ele cria essas áreas com cores, que é para mostrar as palavras que se associam. Então, obviamente, a inflação está grande porque aparece muitas vezes, se associa muito com a palavra risco, sem surpresa, né? Risco de inflação. Então, o Banco Central ele se preocupa muito com isso, e a ata do Copom é muito uma análise sobre esses riscos de inflação. Aqui em amarelo, vários termos associados à inflação. Então, taxa Selic abaixo da meta, incerteza, apreciação cambial, convergência da trajetória, inflação alta, né? Acima da meta, abaixo da meta. Então, tudo isso. Aqui em roxo, tem superávit e relação dívida-PIB. No mais vermelhinho aqui tem uma análise mais ciclo de expansão, macroprudenciais, ambiente desfavorável. Aqui tem uma questão mais relacionada à expansão de demanda, pressões inflacionárias, importações, exportações e câmbio. E aqui uma outra parte mais relacionada com renda, né? Crescimento de crédito, emprego, um lado mais, digamos assim, real da economia. Então, tem essas conexões. Daí, o interessante é que depois ela quebra esses dados por cada governo, né? Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. Em todos não tem surpresa nenhuma, de novo, inflação é o maior termo, o que mais aparece. Daí, o que é interessante de ver os outros maiores, né? Então, no Lula 1, aparece expansão de emprego, redução de Selic, queda de inflação, mas também inflação alta, manutenção de Selic. Foi quando o Lula assume, né, toda a questão econômica, ele é uma economia um tanto instável no início, depois entra em trajetória de crescimento e de estabilidade, e daí no texto ela traz muito, muito bem esse resumo de como foi, não só a política monetária, mas a economia como um todo desses períodos, é bem legal essas partes do texto, convergência de trajetória de inflação e tudo mais. No Lula 2, aparece pressões inflacionárias e risco mais alto, né, porque a economia estava crescendo muito. Então, também expansão de demanda, né, fica clara uma interpretação do Banco Central de que a inflação vinha muito de demanda. E no Dilma 1 ainda ali crescimento de renda, convergência de trajetória, crescimento de crédito, pressões inflacionárias e tudo mais. Os gráficos que eu acho mais interessantes são esses aqui, porque mostram para Lula 1 de volta inflação ao redor de vários termos e outros grupinhos menores. Esse em vermelho é interessante notar, porque ele mostra algo, por exemplo, da autoridade monetária, regimes de metas de inflação muito próximos. Isso provavelmente foi algo do início do mandato do Lula, porque o regime de metas de inflação foi adotado em 99. O Lula assume em 2003, então ainda estava muito recente. Acredito eu que aqui foi uma tentativa, né, nas atas do Copom, de reforçar o compromisso com o regime de metas de inflação e dizer, ó, a gente está olhando para isso. Isso é importante, né? Em roxo aqui questões mais ligadas à demanda, exportação, importação, superávit. E aqui questões mais, né, renda, crédito, emprego, e como isso se conecta com a inflação. No Lula 2, esse eu acho mais interessante, porque ficou 3 bloquinhos bem distintos. Aqui a inflação se espalha para os demais termos, no Dilma também. Esse ficou bem encadeado, né, os termos. Expansão de demanda muito próximo sempre de pressões inflacionárias, está muito próximo de inflação. Fica muito claro aqui que a interpretação do Banco Central, pelo menos por esse período, era de que a demanda estava se expandindo e que a inflação vinha disso, de uma demanda aquecida, né? Dá para ver pela proximidade dos termos nas atas do Copom, né? E inflação sempre muito próximo, né? De regime de metas de inflação, combate à inflação e termos correlatos, né? As pressões inflacionárias vêm de questões
de demanda, mas aparece aqui crise internacional, cenário externo internacional desfavorável. E na expansão de demanda tem renda, crédito e outros termos. E aqui no governo Dilma volta essa característica mais de todos os termos, né, se conectam com a inflação e não essa sequência mais encadeada. Então vem aqui renda, ambiente internacional ou favorável ou desfavorável, então um olhar mais atento para o ambiente internacional. Lembrar que nesse período da Dilma é quando aquelas políticas monetárias não convencionais são adotadas. Internacionalmente isso cria muitos desafios, né, para o Brasil, como a gente viu lá nas aulas de câmbio, entra muito capital porque os juros lá fora estão muito baixos, então eles vêm para cá, isso pressiona o nosso câmbio para se apreciar, mas também tem tensões, né, ainda efeitos da crise, daí depois tem crise na Grécia, como a gente viu, então um ambiente externo pouco tranquilo, né, economias crescendo pouco e tudo mais, então, todos os desafios relacionados a isso que a gente já viu, e que questões mais fiscais, né, superávit, dívida pública, PIB, entre outros. Esse é o texto dela, isso que eu queria trazer para vocês, uma aulinha curta, simples, um texto gostoso de ler, caso vocês queiram ler ele. Depois em certo sentido, um bom amarramento, né, que a gente viu ao longo de todo o semestre. Né? O texto resume muito bem todo o cenário econômico do período. E é isso por hoje, gente. Eu espero que tenham gostado. Nos vemos em uma aula gravada novamente na quinta-feira. E, enfim, boas provas, bom TCC para vocês, bom resto de semestre. Semana que vem a gente se vê, então, para despedida do semestre. Até a próxima.